A paz do Senhor a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário, qual dia que você vai ouvir essas palavras ou vai assistir. Só tome posse das palavras aqui e creia. Então use a sua fé. Deus me deu a direção hoje de, na oração, botar o Salmo 46, apresentar um copo com água. Aleluia. Você já prepara o seu aí, ou seja garrafa, seja o que for. Aleluia, seja peça de roupa, seja carteira de trabalho, seja currículo, seja qual for o pedido que você achar, uma veste daquele que perturba, daquele que está dando dor de cabeça dentro de casa, seja o que for, com certeza esta oração vai fazer efeito, porque tudo que a gente põe diante de Deus, há um acontecimento, tudo que a gente põe diante de Deus, há a resposta e a vitória. Aleluia. Por isso ele diz em sua palavra, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos livrarei. Aleluia. Ele diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, em nome do Senhor Jesus, creia em tudo que vai sair aqui. Aleluia. Ele diz que em sua palavra que irá diante de nós e endireitará os caminhos tortos, quebrará as portas de bronze e despedaçará os ferros de ferro. Está lá em Isaías 44, 45, 2. Isaías 45, 2. Aleluia. Ele diz sua palavra, Isaías 45, 2. Se não me engano, mas vamos conferir, para não dar errado. Aleluia. Glória a Deus, para não dar a palavra errada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 45, 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro. Então ele vai entrar com providência e vai te dar resposta. Aleluia, glória a Deus. Vamos comigo fazer esta oração e depois algo eu concluo para você. Aleluia. Vamos comigo, se você não tiver, acompanhe cada palavra que eu falar, me acompanhe nesta oração de fé. Tudo vai cair por terra, tudo vai ser destruído em nome do Senhor Jesus. Salmo 46, primeiro, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Versões que diz na angústia, né? Aqui diz na tribulação, mas tem versões que diz na angústia. Aleluia, glória a Deus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os mostre e estremeça. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus o ajudará desde o romper da manhã. Brama as nações, reino se abala. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha e contemple as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Ele aqui já diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele já está mandando você se aquietar, porque já deu resposta. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui sou o salmo diante de todos, meu Pai, representando o Senhor. E eu creio, meu Pai, que na oração desse salmo o Senhor já entrou com providência, já entrou com resposta. Aleluia, porque o Senhor diz em sua palavra que o Senhor peleja, a guerra é sua. Então, em nome do Senhor Jesus, que cada um que está aí já saia de posse de vitória, Senhor. Quando eu concluir tudo está aqui, Senhor, que veja, meu Pai, o agir teu em cada um, em nome do Senhor Jesus, que estão apresentando aí, meu Pai, todos aqui estão apresentando.
seja que peça de roupa, seja carteira de trabalho, seja currículo, seja o copo com água, em nome do Senhor Jesus, seja o que for, que seja representado na fé diante de ti, porque tudo é possível, aqueles que crêem, aleluia, tudo é possível aqueles que crêem, então eles estão depositando a fé em ti, Senhor, e o Senhor, meu Pai, abala o céu, abala a terra, abala o mar, mas não deixa de dar vitória àqueles que confiam em ti, Senhor. O Senhor diz que irá diante de todos e endireitará tudo que está desconcertado. O Senhor tira do pó, o Senhor levanta, põe no meio dos grandes, porque assim está escrito em tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, todas as artimanhas que estavam atrapalhando essas pessoas, aleluia, que todos que estão aí, caia por terra, seja destruído, em nome do Senhor Jesus, que haja um novo amanhecer, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, em nome do Senhor Jesus, vai chegar a alegria, a resposta que vem do Senhor, e teu nome será glorificado, teu nome será exaltado. O Senhor é aquele, meu Pai, que abre o mar, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor é general de guerra, Senhor dos exércitos, não perde batalha e não falha. Aleluia, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente é o Senhor. O Senhor é o Deus de já, é o Deus de repente, operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Para o Senhor nada é impossível. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é aquele que diz que é o Deus Todo-Poderoso. E é esse que eu creio, é esse que estou apresentando. É o Deus daqueles que não olha a acepção de pessoas. Aleluia, mas socorre aquele que chega a ti, aqueles que olham para ti, que não vê saída, já tem corrido para a direita, para a esquerda, aleluia, e não vê mais resultado, mas chegar a resposta do Senhor agora, nesse momento, o teu poder, a tua unção, aleluia, o óleo do teu altar, o óleo santo, o óleo da tua botija está derramando agora sobre em tudo que está se apresentando, sobre água, sobre pé, seja o que for, currículo, foto, seja ali o celular que está agora assistindo, mas está cheio de foto. O Senhor está visitando, Senhor, porque não é necessário apresentar cada uma, mas sim o Senhor está visitando todos que estão ali daquele celular, que está nas fotos, em nome do Senhor Jesus, Pai. E teu nome será glorificado, e eu creio em tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Creia na resposta, creia no resultado do Senhor. Aleluia. Saia de posse de vitória. Se você não quiser beber agora, pode beber depois. E também você pode misturar com outras águas, usar a sua fé, como eu digo, sempre estou continuando a falar. Se for botar um pouco numa caixa de água, ou ser um pouco aqui assim, ó, no dedo, você botar aqui numa caixa de água, numa piscina, pode fazer, mexa para misturar com água que está ungida com água que não foi apresentada. Na piscina também é a mesma coisa. Se for na piscina, quando alguém mergulhar, é como na mão. Deu um mergulho, no sétimo ele se levantou transformado, levantou mudado, aleluia, levantou convertido. Então não é diferente, tudo é através de fé. Isso aqui não é nenhuma heresia, é através da fé. A gente tem que usar a fé. Pela Bíblia a gente viu que todos os homens que foram orientados por Deus usaram coisas que as pessoas ficaram sem entender. O mais importante não é que a gente nem mesmo entenda, mas obedecer à direção de Deus. Quem vai na direção de Deus, com certeza, não tem por onde ser envergonhado, não tem por onde ser frustrado, aleluia, nem ser decepcionado, porque Deus, quando entra numa batalha, Deus, quando entra na vida de um ser humano, seja quem for, como eu já disse, não importa qual a sua religião, o valor que tem para Deus é você, aleluia, aleluia, glória a Deus. Estou aqui só para falar do Senhor, e não tem esse que não receba a resposta do Senhor, que não reflita, que precisa mudar, não é para mim, não é para pastor, nem para a própria família, mas mudar sim para o Senhor, que é o único que é digno de honra.
E não tem esse que não precise dele. Aleluia, porque ele é o único que pode resolver a situação. É o único que dá vitória. É o único que levanta do pó, do morturno, ergue o necessitado. É o único que põe no meio dos grandes. E para isso, às vezes, a pessoa não tem nenhum estudo. É importante estudar. Eu jamais diria aqui que não. É importante, mas teve muitos que não teve essa oportunidade. Hoje é facilitado muitas coisas para estudar. Não estuda quem não quer. Aleluia. Até se paga para você estudar, mas no tempo nosso, ou por muitos aí, um tempo atrás, e não era tão pouco, tudo era difícil para ter o estudo, tudo você tinha que ter um gasto. Hoje é facilitado e muitas vezes o cara não quer estudar. Mas você que não teve essa oportunidade, não olhe para a situação que você está. Deus criou uma situação e lhe bota. Hoje também é facilitado, também tem uns estudos aí para as pessoas que já chegam à idade. Não importa se tem 40, 50, 60, 100 anos, mas tem lugares aí que há facilidade para você aprender, fazer seu nome. Então isso tudo vai, mas só que uma coisa tem, a resposta é de Deus. E Deus não depende de força humana. Deus só quer uma coisa, que a gente confie nele. Deus só quer isso, que a gente confie nele. E eu falo sem medo, eu falo despreocupado, porque eu não estou apresentando aqui um homem, estou apresentando Deus, aleluia, qual posso confiar, e eu não dependo de falar de Deus, que eu tenho que ver algo, resultado ou algo sobre mim, tenho que ver a minha carteira cheia de dinheiro, tenho que ver os armários cheios, não, confiar em Deus, porque mostrar o Deus Todo-Poderoso que muda a situação. E eu já tive muita resposta e tenho do Senhor. E Ele não me preparou aqui em vão. Passei muitos vales, muitas situações difíceis, mas Ele comigo. E hoje eu estou aqui para fortalecer as pessoas. Não me apresentar melhor, como mais forte, como super-heróis, não. Mas me mostrar como um homem que acreditou em Deus, para você acreditar em Deus, e Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te dar resposta. Por isso ele diz aqui em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele diz hoje nesse dia para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Por isso quando a Bíblia diz, hoje eu ordeno, quando tem escrito hoje, certo? Porque sempre a palavra de Deus é renovada, nunca fica velha. Hoje, ele fala hoje, amanhã é hoje, sempre há o dia que é hoje, sempre há um dia positivo diante de Deus. Não tem esse negócio, passou, não, é sempre renovada. A cada dia Deus está renovando as suas palavras. E estas palavras que ele está me usando aqui, a cada dia vai ter um resultado em quem assistir. Pode, às vezes, assistir daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, vai haver um resultado, né? Mesmo que tenha vários vídeos, mas vai esse aqui que alguém assiste, não importa o tempo, não importa qual mês, aleluia, mas há um resultado, porque é Deus que está dando resposta, é Deus que está dando vitória, e creia, em nome do Senhor Jesus, usa a sua fé, aleluia, e você vai agradecer ao Senhor, né? Fiz essa oração no Salmo 46, onde há um refúgio do Senhor. E ele diz aqui também, no versículo 11, diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, tá vendo? O Senhor dos Exércitos está conosco. É Salmo 46, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o meu refúgio, é o teu refúgio. Não importa que situação hoje você está, mas você vai ficar numa situação a qual Deus quer. Jeremias 29:11. Bem seus pensamentos que pensam de vós, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que você espera. Então, você espere um resultado bom de Deus. Espere resposta. Deus é positivo. Deus, ele diz assim na sua palavra, eu sou, eu faço. Aleluia. O resultado de Deus é isso. Deus é positivo, ele não fala, talvez, se eu não fizer, não, eu faço, eu sou. E ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Ele diz sua palavra, que não há nada que ele não possa fazer, aleluia, glória a Deus, porque ele está no domínio de tudo.
Deus diz que na sua palavra que está no domínio de tudo. E ele cria a situação. Em Salmo 22, versículo 3, diz assim: contudo, tu és santo, introduzindo entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram, escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Veja o resultado de Deus, quando tudo através do louvor, Deus faz coisas maravilhosas. Se você não tem condições de louvar nos lábios, pode botar no som, porque aí a pessoa não, assim, louva ao Senhor, mas não tem uma experiência assim de louvar. Às vezes não tem uma intimidade musical, mas pode botar no som, na internet, no celular, no TV, né? E Deus está entre os louvores. Deus está entre os louvores para dar vitória. E quando diz aqui, ó, nossos pais confiaram em ti, que é no 4, confiaram em ti, e diz assim, ó, e tu o livraste, a ti clamaram, escaparam e confiaram em ti e não foram envergonhados. Então ele está dizendo, você não vai ser envergonhado não. Está confiando em Deus, está confiando na resposta dele, não vai ser envergonhado não. Que fique na paz, que Deus te abençoe. Aleluia, só quero uma coisa de você. Aleluia, só uma coisa que eu quero de você. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe para quem você quiser, não importa a quantidade. Mas sabe de uma coisa, independente de qualquer coisa, você já está abençoado aí. É isso só que eu quero para que o canal cresça e eu possa investir na obra de Deus, né? Eu posso investir na obra de Deus, porque meu intuito aqui é esse, entendeu? De ajudar as pessoas a saber que tem resposta, a saber que tem vitória, a saber que tem socorro. Vou fazer a oração de conclusão e agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Em breve eu estarei com outros vídeos, né, outras palavras. E com certeza que tudo vem do céu. Nada aqui é inventado e jamais vou fazer isso, né? E nem vou aqui enganar ninguém para levar proveito. Mas sim dar a resposta daquele que me levantou, daquele que vem cuidando de mim, ele cuida de você. Vou fazer uma oração final, em nome do Senhor Jesus. Tudo já está consagrado, não vou apresentar mais nada porque já está consagrado. Eu só agradecer. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, grandioso, poderoso tu és. Obrigado por tudo. E todos que estão aí já saíram com um posto de vitória, já saíram com tua resposta. Não importa que religião ele seja, mas o que vale para o Senhor é o ser humano, a qual o Senhor criou e deu o seu Filho gênito por todo. Não foi por um nem por dois, mas por todo. Então todos saem aqui com posse de resposta e o Senhor diz que todo aquele que vai ao Senhor, jamais o Senhor lança fora, e todo aquele que procura socorro no Senhor jamais voltará de mão vazia. Então, em nome do Senhor Jesus, eles estão saindo aí com vitória, com resposta do Senhor, e eu creio, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Fica na paz.